Fala, Monstro Guerreiro! Fala, Monstra Guerreira! Sejam muito bem-vindos! Eu sou a professora Raquel e hoje a gente está aqui com uma super dica para você que está se preparando para fazer o concurso dos bombeiros aí de Sergipe, tá? Você que está se preparando para fazer esse... Gente, é uma profissão maravilhosa! Eu admiro demais de todas as carreiras militares, a mais linda é bombeiros. É lindo, é lindo, é lindo. Admiro muito. Todas são lindas, né? Mas bombeiro, isso é biologia, né? Bombeiro tem muito a ver com a área, então a gente tem uma admiração muito grande. Então, você que está se preparando, hoje eu vou falar assuntos muito importantes para você, né? Falando sobre hereditariedade, alguns conceitos genéticos. Muito importante, você tem que saber, tem que levar isso para a sua prova. E antes de tudo, por favor, se inscreva aqui no canal, coloca o sininho de notificação, porque você sabe que aqui tem muita dica bacana para você estudar, né? Muito conteúdo bom. E não posso também esquecer vou lembrar você da nossa plataforma nova. Nós temos uma plataforma nova que chama Monsterflix. Lá você vai colocar assim, monsterflix.com.br. Lá você vai encontrar um monte de aula totalmente 0800, de graça, aula. Nossa, todos os professores aqui do Monster, lá você encontra aulas 0800, totalmente de graça. Não precisa de pagar nada, só você fazer o seu cadastro que você vai receber essas aulas, ok? Então, você ainda não foi lá conhecer, depois você dá uma checada lá. E também, claro, compartilhe as aulas, compartilhe com seus colegas. Do mesmo jeito que você está aqui aprendendo, né, de graça aqui no YouTube, você também deveria, né, compartilhar aí com quem você sabe que está precisando de estudar. Então, vamos falar um pouquinho de hereditariedade, né? Pelo último edital, a gente tem assim, ó, hereditariedade e diversidade da vida. Nós temos princípios básicos que regem a transmissão de características hereditárias. São conceitos dentro de genética, né? Então, o que a gente encontra dentro desses conceitos? O que você vai lembrar? Os seres vivos, eles são distribuídos em dois grupos. Os organismos que são procariontes e os organismos que são eucariontes. Então, são esses dois grupos, né? Os organismos que são procariontes e os organismos que são eucariontes. Os organismos que são procariontes, nós temos aí como exemplo bactérias, né? Arqueobactérias, cianobactérias, são bactérias. Esses organismos, eles vão ter material genético solto no citoplasma, e os organismos que são eucariontes, nós vamos ter o material genético dentro do núcleo, né? O material genético está dentro aqui do núcleo. Existe, então, uma região membranosa que vai cobrir o material genético. Do que a gente está falando mais especificadamente? Do DNA, tá? Então, nós temos nos seres vivos, isso engloba todos os seres vivos, né? Nós temos o DNA como armazenamento de informação. Então, eu tenho ácidos nucleicos que vão trabalhar, que é o RNA. Então, o RNA tem aqui dentro, RNA tem fora da célula, tem no citoplasma. Geralmente é eles que vão fazer o trabalho, vão colocar a mão na massa. E quem armazena a informação genética é o DNA. Seja para organismos procariontes, como as bactérias, seja para eucariontes. Tá? Nós estamos falando de seres vivos. E aí, eucarionte engloba todo mundo. Vai englobar fungo, planta, né, os animais, todo mundo. Protozoários, algas, isso tudo é dentro de eucarionte. Ok. Então, o DNA é onde tem a informação genética, né? É a receita. O DNA, imagina que quando a gente pega uma célula eucarionte, né? Lembra da sua avó? A sua avó não tem uma prateleira lá na cozinha, onde tem lá um monte de livros de receita? Tem um monte de livros de receita, cadernos escritos com receita à mão, né?
Então, eu tenho o quê? Um monte de receita para produzir bolo, para produzir salgadinho, para produzir um monte de coisa. Cada ser vivo que existe, ele só existe por causa da sua receita. Então, tudo que existe, todos os seres vivos são constituídos das mesmas bases nitrogenadas. Todos os seres vivos vão ser constituídos de adenina, citosina, guanina e timina, né? DNA, timina, lá no RNA, uracila. Então, todos os organismos são constituídos das mesmas bases nitrogenadas. Uma mosca é constituída aí de adenina, citosina, guanina, timina. Um elefante é constituído de adenina, citosina, guanina, timina. Qual que é a diferença? Né? A mesma coisa de dizer, então, que o bolo e pão, bolo gostoso e pão, tem leite e tem ovo. O bolo e o pão tem leite e tem ovo. Mas eles não são diferentes, né? Porque a mistura dos outros ingredientes deixou e fez diferente. Então, todos os seres vivos são construídos das mesmas bases, em cima das mesmas bases nitrogenadas. Agora, a questão é a organização e as palavras que essa base nitrogenada vai formar. E aí nós vamos ter a produção de genes. Então, dentro do nosso DNA, existe os genes. Genes, nós temos os genes, vamos colocar gene no plural. Gene, então, é uma receita. Você tem lá a prateleira cheia de livros, e aí você pega um livro e abre uma receita para fazer pudim de tapioca. Aquilo ali é um gene, uma receita. O gene é uma receita, ok? Então, esse gene aqui está dizendo para fazer uma receita que vai fazer pudim de tapioca. Ah, mas se eu quiser fazer pudim de maracujá, ok? A gente faz um alelo. Então, o alelo, ele é o quê? Mutação. Então, um gene, ele pode ter vários alelos. Uma mutação, eu tenho lá a informação. Então, o gene, ele é escrito, né? Adenina, timina, guanina, citosina, guanina, adenina. Então, existe uma escrita. O gene tem uma informação. Se acontecer uma mutação, por exemplo, eu trocar essa guanina aqui para uma citosina, vai produzir uma coisa parecida. Então, se eu pego a tapioca e troco por maracujá, pudim vai ficar parecido, mas não vai ter o mesmo gosto, nem a mesma cor, talvez nem a mesma textura. Não é verdade? Eu só troquei um ingrediente, eu só troquei uma base nitrogenada e aí eu vou produzir os alelos. Então, eu posso ter o alelo azão, eu posso ter o alelo azinho, porque eu só troquei uma letrinha ali. Então, as mutações, elas vão criando alelos dentro dos genes. Então, eu tenho lá a receita de pudim, e eu posso ter pudim de tapioca, pudim de maracujá. Ou eu tenho a cor do olho. Agora a gente está usando um exemplo certinho. Cor do olho. Então, nós temos cor do olho. Existe o olho que é castanho escuro e o olho azul. O olho castanho escuro, ele é predominante, porque ele é o gene raiz, né? E o olho azul, ele é o quê? Ele é uma mutação. Surgiu uma mutação, trocou uma letrinha ali, e aí aquela célula responsável ali por produzir a pigmentação da íris, né, que faz a cor dos nossos olhos, é a íris. A gente tem ali, então, a produção de pigmentação. Então, começou a produzir uma pigmentação mais diferente, uma pigmentação fraquinha, e foi dar uma coloração de azul. Então, teve uma mutação, simplesmente isso. Cor azul, cor verde, verde folha, castanho claro, isso tudo são mutações do olho castanho escuro, que surgiu primeiro. Vocês estão entendendo? E aí, essa informação vai ficar retida no nosso DNA. Essa informação fica retida no nosso DNA. Quando a gente fala assim, concepções pré-mendelianas, né, sobre hereditariedade, entendimento de Mendel sobre hereditariedade. Então, Mendel, ele era um frei que gostava de ciências
e ele estudava ciências. Só que na época de Mendel, ninguém sabia que existia essas coisas, né? Então ele foi um pouco mal compreendido. Só depois, principalmente depois lá da seleção natural de Darwin, que eles começaram a entender melhor Mendel. Mas o que Mendel dizia? Então você já aprendeu que existem os genes e tal, mas Mendel não sabia isso não. Mendel ficava observando e via lá que o papai e a mamãe tinham um filhinho parecia muito com o papai e com a mamãe. E ele ficava intrigado. Como? Como que parece? Né? Ele via lá o cachorrinho lá que tinha cria, que parecia, e ele ficava intrigado. Mas por que parece? E aí ele foi estudar. Fez os seus experimentos com ervilhas. Por que ervilhas? Porque não sentem dor, porque se reproduziam rápido, né? E era fácil ali, cultivava, você tinha gerações rápidas. Se fosse fazer com cachorro ia demorar, se fosse fazer com gente ia demorar muito mais ainda. Então ele escolheu ervilhas para fazer seus experimentos com ervilhas. Um dos experimentos que ele fez, né, ele pegou lá ervilhas amarelas e ervilhas verdes e foi autocruzando elas. O que é autocruzar? Foi pegando, né, pegando a flor da mesma lá, foi autocruzando até ele ter linhagens puras. E dessas linhagens ficaram, então, apenas alelos iguais, né? Indivíduos, então, que são diploides, porque tem, né, tem conjuntinho lá, tem um par de cromossomos, então vamos considerar o gene cor da ervilha. Então, nós temos o gene cor, né, da ervilha, aí nós temos amarelo, que no caso ele conseguiu ervilhas, então, azão, porque ele foi autocruzando até ele ter linhagens puras, né? Puro é a mesma coisa que dizer homozigoto. Homozigoto é a mesma coisa que puro, porque o homozigoto, ele vai ter, então, alelos iguais. Quando a gente tem par de genes, igual nós humanos, nós temos 46 cromossomos no total. Só que, na verdade, são 23 pares. Então, eu tenho 23 cromossomos e eu tenho ali do outro lado 23 cromossomos. Então, são pares, ok? Como se fossem sapatos. Né? Você, menina linda, que vai fazer a prova dos bombeiros, você, menina, tem o quê? 23 pares de sapatos. Você tem 46 sapatos? Não, você tem 26 pares. Não posso dizer que os sapatos são iguais, porque um é assim, o outro é assim, né? Assim, outro assim. Não são iguais, eles são semelhantes e assim são os nossos cromossomos. Os nossos cromossomos, eles são semelhantes. Eu não posso dizer que eles são iguais, porque 23 vieram da nossa mãe e 23 vieram do nosso pai. Por exemplo, um é um tênis e o outro é o par, é o complemento ali bonitinho. Ok, sim, eles são parecidos, eles são homólogos, mas eles não são iguais porque um veio da minha mãe e outro veio do meu pai. Então é assim, nós somos organismos haploides porque nós temos 46 cromossomos que são divididos em 23 pares. 23 veio da mãe e 23 veio do pai. Então, as ervilhas, ele vai considerar somente o gene. Ele não está considerando o cromossomo inteiro, não. Está considerando apenas o gene. Lembra que o gene é a receita que está dentro do livro? O livro é o cromossomo. Então, a prateleira da sua avó tem lá 46 livros. 23 são parecidos, são pares. Tá? Uma loucura lá que ela comprou, por exemplo, em a versão portuguesa e a versão em espanhol. Então, são os pares. Versão portuguesa, versão em espanhol. E aí, dentro desse cromossomo, dentro do livro, tem a receita, que é o gene. Então, na verdade, Mendel estava analisando isso. E aí, ele fez, então, pegou a linhagem pura de amarelas, porque as amarelas podem ser homozigotas ou podem ser heterozigotas, né? Quando eu tenho, então, dois genes diferentes, heterozigotos. Quando eu tenho dois alelos diferentes,
Aqui eu tenho um azão, azinho, são alelos diferentes. Mas por que ela continua amarela? Porque o que determina a coloração é o gene dominante, no caso da cor amarela, né? Toda vez que tiver um azão, vai ser amarelo, porque ele é o gene dominante e a característica dominada, ela é expressa pelo gene dominante. Agora, verde ficou azinho, azinho. E aí, também é homozigoto. Veja que tá igual, toda vez que eu tenho alelos iguais, é homozigoto. Ok? Então, Mendel fez isso. Pegou e colocou plantas puras. E aí, ele fez o cruzamento. Fez a sua família 1, F1. Fez a sua família 1, sua F1. Ele pegou, então, amarelas, azão, azão, e cruzou com as verdes, azinho, azinho. O que vai dar de azão, azão com azinho, azinho? E aí nós temos, então, a produção de gametas. Então, eu tenho as amarelas, que era azão, azão, que elas produziam, então, né, gameta azão e gameta azão. Não tinha variedade. E as verdes também não ia ter variedade, porque é igual. Então, ela vai produzir gameta azinho e gameta azinho. Quando eu faço o cruzamento, né, ele não cruzou amarelo e verde? Quando ele cruza amarelo e verde de organismos que são homozigotos, pegou amarelo e pegou verde. Os dois são homozigotos. Qual é a prole? Como eu não tenho variedade nas gametas, vai ser tudo o quê? Azão, azinho. Então, esse que vai juntar com esse vai ser azão, azinho. Esse vai juntar com esse, vai ser azão, azinho. Esse vai juntar com esse, vai ser azão, azinho. Esse vai juntar com esse, vai ser azão, azinho. Então, quando Mendel pegou organismos puros, cruzou eles, ele teve todo mundo amarelo. Amarelo heterozigoto. Todo mundo da F1, então, produziu 100% azãozinho, né? Amarelo heterozigoto. Então, produziu 100% aí amarelo heterozigoto. Tá, e se ele quiser pegar, então, esses indivíduos aqui e cruzar essa prole que ele formou de heterozigotos, se ele quiser pegar essa prole de heterozigotos e cruzar entre eles ali, o que vai acontecer? Agora que a gente vai chegar naquela proporção mendeliana que cai bastante em prova, né? Agora eu vou te ensinar, você vai aprender de vez proporção mendeliana, você vai bater o olho no enunciado e você já vai matar a questão, tá? Então, nós temos a proporção mendeliana, que vai o quê? Quando eu tenho um cruzamento de indivíduos que são heterozigotos, então eu vou formar a família 2, né? Porque é a segunda geração, né? A primeira geração tá aqui, a prole dos filhos que eram puros. Segunda geração, nós vamos ter então um cruzamento entre os filhos. Como estranho, mas é planta. Então, cruzamento entre as plantinhas filhas aqui. E aí, nós vamos ter azão, azinho, cruzando com azão, azinho. Aí, como eu tenho, então, esta planta que é amarela, ela é amarela porque ela tem um azão e ele é dominante. Esta planta também é amarela e ela é amarela porque ela tem um azão que é dominante. Mas na hora que faz gameta, lembra da meiose? Né? Na meiose a gente tem uma redução quando os organismos são haploides, que eu já expliquei. Por que eles são haploides? Porque tem um par de cromossomos, então os genes eles vão estar em pares. Então por isso que está em par. Por mais que é azão e aqui é azinho, mas os dois genes determinam a cor da ervilha, ok? Então os dois determinam a cor da ervilha.
mas aí um é mais forte que o outro, então vai ser amarela por causa disso. Mas na hora que faz gameta, então cada gameta vai ficar com alelo, ok? Então uma gameta vai fazer um alelo azinho e a outra gameta vai fazer lá, o outro alelo vai fazer azão, tá? A outra planta a mesma coisa. Uma gameta vai fazer azão e outra gameta, um alelo, né, vai fazer uma gameta azão e o outro alelo vai fazer uma outra gameta azinho. Né? A gente está falando que gameta planta é o quê? É o pólen, que é como se fosse o gameta masculino, e oosfera, que é como se fosse a gameta feminina, né? Muito semelhante aí que acontece, um pouquinho semelhante acontece com os animais. Então, nós temos aí pólen e oosfera, quando a gente considera os vegetais superiores. Vamos ficar com os vegetais superiores. E aí nós vamos ter o cruzamento dessas gametas, pólen com oosfera. Pólen com oosfera. Então, aqui nós vamos ter o primeiro cruzamento, onde esse vai cruzar com esse, né? Então, vai ficar azão, azão. Depois, esse azão pode encontrar. Então, vamos supor que aqui vai produzir pólen e aqui vai produzir a oosfera. Então, esse pólen pode fecundar esta oosfera e vai ficar azão, azão. Esse pólen pode fecundar esta oosfera e vai ficar azão, azinho. Aí, esse pólen aqui que foi produzido essa gameta com azinho, pode fecundar essa oosfera também. Aí vai ficar azinho, azão. E esse pólen pode fecundar essa oosfera e vai ficar azinho, azinho. Aí Mendel descobriu a proporção que hoje chamamos de mendeliana. Do cruzamento de organismos que são heterozigotos, nós vamos ter a proporção fenótipa e a proporção genótipa. Mais duas palavras aí para você aprender. Fenótipo, tá? A proporção fenótipo, de fenótipo, vamos colocar fenótipo, né? O que é o fenótipo? O fenótipo é a característica física que o organismo possui, ok? É a característica física que o organismo possui. Então, o meu cabelo ele é preto, né? O meu cabelo, a cor dele é natural, preta, não é tinta. Então, existe no meu material genético a informação para o meu cabelo ser desta cor, castanho escuro. Existe a informação genética. Entretanto, se eu for me mudar para o litoral e começar a pegar praia todo dia, surf, mar, sol, o que vai acontecer com o meu cabelo? Ele vai dar uma clareada. E aí, eu tenho, então, um meio ambiente interferido nas características que seria, né, a informação genética do DNA. Um outro exemplo, melhor ainda, a altura. Existe, então, para a pessoa que determina a altura de uma pessoa é material genético, é a informação que está no DNA, o que ela herda da mãe e do pai, é o que determina a altura que ela vai ter. Só que adianta uma pessoa que tem no seu código genético lá que ela vai ter 1,90 de altura, só que na sua infância ela não foi nutrida de forma eficiente? Ela vai crescer, mesmo estando no seu código genético 1,90 m? Ela não vai crescer, porque não vai ter nutrientes para ela crescer. Então, uma criança que foi mal nutrida, mesmo tendo no seu código genético 1,90 m, ela não vai crescer, não vai atingir a estatura que está no seu material genético. Então, o fenótipo é a característica, é o conjunto de informação que está no DNA, mais o meio ambiente que vai interferir, entenderam? Então, isso é o fenótipo, é a característica. Então, a gente vai ter, então, ervilhas que são amarelas e ervilhas verdes. Então, é a minha proporção de ervilhas amarelas e ervilhas verdes. Aí, nós temos, então, aqui, ervilhas, as amarelas, tem que ter pelo menos um alelo dominante. Então, nós temos aqui, ó, aqui tem dois, né? Então, é amarelo, amarelo, vai ser amarela, que é amarelo, não tem como fugir.
Aqui também vai ser amarela, porque tem pelo menos um dominante. Aqui vai ser amarela, porque tem pelo menos dominante. Então, amarelas é 3, né? É 1, 2, 3. São 3 em 4. 3 quartos. Ok? Então, a proporção de amarelas é 3 em 4, 3 quartos. Por quê? Do encontro entre as gametas, entre o pólen produzido e a esfera produzida, nós vamos ter 4 possibilidades. Então, de serem amarelas, são 3 em 4, 3 quartos, ou a gente pode dizer também que é 75%. Já as verdes, é só aqui que pode ser verde. Então, é 1 quarto ou 25%. Agora, genótipo. Genótipo tem a ver com gene, né? Genótipo tem a ver com gene. Então, genótipo, nós vamos analisar aquilo que é diferente. Então, eu tenho, ó, azão, que é amarelo também, né? Azão, aí são 2, tá vendo? Azão e azinho. Então, aqui eu tenho amarelo e verde. Eu não vou considerar só a característica física, mas também os genes que foram produzidos. Então, para azinho, eu tenho uma possibilidade em 4. Eu tenho 1 quarto, que eu também posso dizer que é 25%. De onde que vem 25%? Se você pegar 1 e dividir por 4, dá 0,25. Se você multiplicar por 100, dá 25, tá? Porcentagem, então, 25%. Agora, para eu ter azinho e azão, né, que dá no mesmo, a ordem aqui não vai alterar o produto, é tudo azinho, eu tenho o quê? 2 possibilidades em 4. Então, são 2 quartos, 2 possibilidades em 4, que é a mesma coisa que eu disser 50%. Então, aqui nós temos 50%. E azinho, uma possibilidade em 4. Então, nós temos novamente aqui 1 quarto ou 25%. Tá? Então, se eu considero a proporção que é fenótipa, eu tenho a proporção 3, 1, né? 3, 1. Se eu considero a proporção genótipa, eu tenho 1, 2, 1. Para cruzamentos entre indivíduos que são heterozigotos. Então, isso é que a gente chama da proporção mendeliana. E aqui só vai mudar se eu mudar essas variáveis. Se eu mudar aqui, olha, e coloco... Vocês já viram que azão com azinho é 100% heterozigoto. Então, se eu coloco 2 heterozigotos, é essa proporção que a gente encontra. Isso é semelhante, sabe o quê? A sexagem, para determinar o sexo do bebê. Então, a gente pode substituir, porque sexo, né, para determinar o sexo, é um caso de homozigoto com heterozigoto. Porque o homem, ele é XY. O homem, ele é heterozigoto e a mulher é XX. A mulher é homozigota. Então, quando você bate o olho e vê a primeira lei de Mendel, a proporção, né, dentro aqui da primeira lei dessa proporção mendeliana, só tem essas 3 possibilidades. Claro que a gente vai ter depois outras variantes, né, a dominância codominância, dominância completa, existem outras coisas, alelos mortais, né? Mas dentro dessa proporção aqui mendeliana, a gente vai encontrar, então, esses 3 tipos de cruzamentos. E o último é quando a gente tem um heterozigoto com um homozigoto. E aqui é muito fácil, você vai lembrar aí, né, para descobrir o sexo de bebê. Então, o homem, ele vai produzir com quais gametas? Ele vai produzir espermatozoides que são X ou Y, e a mulher só vai produzir óvulos XX. E aí a gente tem o cruzamento. Então,
O homem produz gametas que podem ser X ou Y, né? Existe então variedade, e ele produz um espermatozoide que é X, produz um espermatozoide que é Y, e a mulher só produz XX. Qualquer óvulo que a mulher produz vai ser X. E aí, quando a gente faz o cruzamento, fica então, né? Esse cruza com esse, X, X. Esse cruza com esse, não, esse cruza com esse, X, Y, né? Esse aqui cruza com esse, X, X. Esse cruza com esse, X, Y. E aí, então, o que nós temos? Qual a proporção que nós encontramos quando eu tenho indivíduos que é heterozigoto e indivíduo homozigoto, que é diferente daqui, que aqui é heterozigoto e heterozigoto. Eu vou ter uma maior variedade, vou ter essa proporção, que é a que a gente chama de proporção mendeliana. Aqui eu tenho, então, heterozigoto e homozigoto. Qual que vai ser minha proporção? Aqui a minha proporção é X, X, né, uma menina, X, X, outra menina. Então, é 2 em 4. Então, menina é 2 em 4. 2 quartos, que é a mesma coisa que, se eu simplificar, fica 1/2, que é a mesma coisa de 50%, né? E meninos? Então, eu tenho aqui 1, 2. Meninos é a mesma possibilidade. Meninos é 2 quartos. Se eu simplifico, fica 1/2, que é a mesma coisa que 50%. Ok? Então, é o que a gente pode encontrar dos cruzamentos aí que veio a partir dessas teorias de Mendel. Tá bom? Espero ter clareado a sua memória, clareado a sua mente, relembrando então esses conceitos importantíssimos, tá bom? Espero ter te ajudado muito. Eu quero deixar aqui um grande beijo, um grande abraço. Não desista dos seus sonhos, não desista de estudar. Força e fé. Um grande beijo para você. Até a próxima dica. Um outro momento, vamos aprofundar um pouco mais nisso aí, tá bom? Um grande abraço para você. Até a próxima dica. Tchau, tchau.